Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BH Podcast e hoje nós vamos falar sobre PMU. Se você não conhece o que é PMU, se você ainda não ouviu falar sobre essa sigla, eu tenho duas profissionais aqui como convidadas desse episódio que podem esclarecer tudo. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu quero deixar um recado para você. Se você tem interesse também em participar de um podcast ou ativar o seu podcast, você pode entrar em contato com o Estúdio RVL e começar a gravar o seu podcast. É isso mesmo. No Estúdio RVL é só você chegar e gravar o seu podcast. Então, entre em contato no nosso Instagram, @EstúdioRVL, converse com a nossa equipe, conheça o estúdio e ative você também o seu podcast em Belo Horizonte. E agora, já que a gente vai falar sobre PMU, eu quero apresentar, as nossas convidadas, que são a Débora e a Patrícia. Sejam bem-vindas e muito obrigado, viu, pela participação. Nós que agradecemos, eu fiquei muito honrada, né, de estar hoje do outro lado. É uma experiência fantástica, né? E obrigada por ter convidado. Eu fiquei muito feliz. Que Que ótimo. honra. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Fiquei muito feliz também por essa oportunidade. Muito bom. E só para o nosso público, identificar também, eu que agradeço a participação de vocês e para o nosso público identificar. Quem que é a Débora? Aqui só para Eu sou a Débora, muito prazer, Débora isso aí, eu vou Duarte. apresentar a Débora agora e a Patrícia, que é ao lado da Débora, né? Para vocês que ainda não conhecem a Débora e a Patrícia. E agora, já apresentando a Débora, que está aqui em frente, a Débora Duarte é cabeleireira há mais de 24 anos, anfitriã do podcast Falando de PMU, por isso que ela comentou que sobre essa experiência de estar do outro lado, né? Sim, Normalmente elas conduzem as conversas e as entrevistas, e além disso, ela é sócia do Empório das Sobrancelhas. Muito obrigado, viu, Débora, pela participação. obrigada a você. E além disso, nós estamos também aqui com a Patrícia Amorim, que é maquiadora, micropigmentadora há mais de 10 anos e anfitriã também do Falando de PMU. E além disso, sócia do Empório das Sobrancelhas. Muito obrigado, viu, Patrícia? Eu que agradeço. É isso aí. Então, olha só, para vocês que estão começando a acompanhar esse podcast, esse episódio, a Débora e a Patrícia, elas estão aqui no BH Podcast, além de representar, o podcast que elas são as anfitriãs, o Falando de PMU, que vocês já podem acompanhar aí no YouTube. Daqui a pouquinho elas vão passar os links para vocês. Elas também vão falar representando a marca Empório das Sobrancelhas. Eu já queria entender um pouco do do que essa marca trata, né? E quais são os principais produtos que vocês trabalham para a gente contextualizar esse episódio. O pessoal já conhecer quem é a Débora, quem é a Patrícia e o que é, o Empório das Sobrancelhas. Pode falar. Então, a Empório, a gente é uma empresa especializada para aqueles profissionais, né, que necessitam, que trabalham com sobrancelha, trabalham no ramo da micropigmentação, então a gente tem esses produtos para atender esse público. Então, a gente viu demanda no mercado e fundamos a Empório da Sobrancelha para atender esse mercado. Muito bom. E Débora, de onde que vem esse nome Empório das Sobrancelhas, né? Porque quando a gente fala empório, a gente lembra muito dessa cultura bem mineira, né? Também dos mercados do interior. De Uhum. onde que surgiu essa ideia empório? Então, nós somos 4 sócios, né? 2 casais. E aí a gente sentou e foi pensar no que seria, que falaria que é a loja, né? E aí a gente sentou e viu que, como é tudo para sobrancelha, o nosso intuito é ter tudo para micropigmentação, da limpeza da pele até finalização, tanto de micropigmentação como de rena. Então a gente achou que o que entraria melhor seria Empório. Muito bom. Então a ideia de Empório é exatamente tudo disponível para esse público que vocês atendem. Sim, sim. E só uma dúvida, Patrícia, qual a localização hoje, né, para quem já quiser seguir o Instagram também e ir até a loja de vocês, qual o endereço e Instagram? Nós estamos na rua São Paulo, 409, segundo andar. Fica no centro de Belo Horizonte mesmo. O Instagram nosso é Empório da Sobrancelha. Muito bom. Então, para quem já está acompanhando esse episódio, já segue o Instagram, @Empório das Sobrancelhas, no plural.
Isso. Isso aí. E, pelo que eu vi, o endereço é bem acessível, né? Ou Sim. seja, a pessoa consegue já chegar na loja e encontrar tudo que precisa para esse segmento que é basicamente para micropigmentadoras, pelo que eu entendi. Isso, lá a gente atende desde o design até a micropigmentadora, né? Então, tudo para sobrancelha, no segmento de sobrancelha. Então, aquela pessoa que só faz design, ou aquele público também que só faz uma limpeza, alguma coisa assim, a gente consegue atender até a micropigmentadora, desde máquinas, equipamentos, tudo. Muito bom. E antes de existir Empório, né, que contempla essa solução de ter tudo que a pessoa precisa, tudo que o profissional precisa, como que acontecia quando um profissional ou a profissional dessa área precisava desses produtos? Ela encontrava dessa forma, né, tudo Não. disponível? Sempre foi fácil assim? Não. Tem aí uns 7 anos, né? Que a micropigmentação assim, já existia há mais tempo, mas que ela veio dar um boom há mais de 7 anos. E antigamente as pessoas que trabalhavam como micropigmentação não tinham recurso. Até mesmo as pessoas que estavam ao nosso redor não tinham esse recurso. Então, para encontrar, elas iam até uma loja de tatuagem. Só que aí não era o foco, né, da micropigmentação, tatuagem. É um produto diferenciado, é uma coisa diferenciada. Então aí, como não tinha recurso, tinha que ir na loja de tatuagem. Até que entrou, né, uma marca pioneira no mercado e começou a trabalhar com produtos específicos para micropigmentação. E daí veio outras marcas, outros produtos. Não tinha loja no mercado para isso e a gente inovou trazendo uma loja especificamente para isso. Nós fomos uma das primeiras lojas a trabalhar somente com micropigmentação. Porque antigamente era só tatuagem, loja de tatuagem. Interessante. Então vocês já inovaram aí nesse mercado mineiro, Belo Horizontino, aqui na capital de Minas Gerais, Isso, trazendo essa solução para micropigmentadoras. isso. É exatamente isso que eu ia perguntar. Antes, né, existia somente esse produto disponível no mercado de tatuagem? É porque assim, lá onde a gente tem a loja hoje, lá era curso. Uhum. Então, assim, tinha muito curso de micropigmentação, de design de sobrancelha. Só que aí a gente tinha que encaminhar o aluno para comprar o material. Então, a gente indicava lojas de tatuagem. Só que chegava lá na loja de tatuagem, era um pigmento próprio para tatuagem, uma máquina para tatuagem. Então, o desenvolvimento da técnica da micropigmentação também que mudou muito, que antigamente ficava de uma forma que parecia tatuagem, não saía. Hoje a micropigmentação, o intuito dela é ir saindo. Ela tem que sair, pega numa camada. Aí já é a parte técnica, né? Legal. Mas pega na camada mais fina da pele, enfim. Então aí a gente tinha que indicar lá, só que trazia um resultado indesejado, ficava um resultado não muito bom. Então aí, o que a gente pensou? Não, então vamos fazer montar uma loja que vende os produtos. E as marcas hoje em dia também fez a mesma coisa. Falou, não, a demanda do mercado aumentou, a gente está tendo procura e não tem. E eles começaram a produzir produtos é a mesma linha, mas a fábrica começou a desenvolver produtos próprios para micropigmentação, que antes não existia. Máquinas para micropigmentação, porque houve demanda, né? E Entendi. aí houve demanda de uma loja também, própria para esse público. Onde surgiu o Empório A das Empório da Sobrancelhas. Sobrancelha, exatamente. Na realidade, surgiu uma outra loja, né? A loja era de uma parente nossa, né? Sim. E aí ela ficou com essa loja 5 anos, né, Patrícia? Chegou 5 anos, né? É. Com outro nome. E aí ela ia fechar a loja. E como eu e a Patrícia ajudamos ela a montar a loja, a gente ia com ela nos cursos, ajudava ela a montar os cursos, ajudava ela praticamente tudo, a gente não queria que a loja fechasse. Então a gente tinha um carinho para essa loja. E eu falei assim: não, você não vai fechar ela, não, nós vamos pegar ela para nós. Então, além disso, além da inovação no mercado, a oportunidade de empreender surgiu a partir disso. Depois de 5 anos que a loja era dela. Então, Interessante. e a gente eu não me via tomando conta de uma loja, não me via entrando para a área da micropigmentação. Eu não me via nessa área, porque minha área é cabeleireira e não me via.
Sim. E aí, né, Patrícia, a gente sentou e falou assim, não podemos deixar essa loja fechar, não. É isso que eu ia perguntar. Como que aconteceu essa transição, né? Uma profissional há mais de 20 anos no mercado como cabeleireira e outra profissional na área de micropigmentação e maquiagem há mais de 10 anos. Como que surgiu essa veia empreendedora? Olha, sinceramente, eu acho que é um chamado, assim, é coisa assim que se a gente contar hoje, na hora que a gente vive é diferente, mas quando aconteceu uma coisa assim que veio assim no nosso colo, né, Débora? Então, Foi. assim, coisa de Deus mesmo, assim, a gente não era uma coisa que a gente desejava, não é uma coisa que a gente só pensava assim, fazer atendimento, a gente atendia noiva e tudo, mas não era uma coisa assim que a gente imaginava, igual a Débora falou, né? E acabou que aconteceu isso que a nossa tia, ela fez, né, curso lá, trabalhou com curso, começou com loja e ela teve outros projetos e resolveu desligar da loja. E assim, a gente falou, não, a gente vai pegar, não vamos deixar você fechar, não. Muito bom. E fomos assim, na cara e na coragem. É isso que eu ia perguntar, na cara e na coragem. Cara e na Quais foram os coragem, o desafios popular. para duas empreendedoras nesse mercado? Assim, eu vou pegar uma loja que, para ela não fechar, eu vou administrar ela. Então, foi muita doideira. Foi muito assim, loucura. Mas é uma loucura que a gente vê hoje e fala assim, não, foi bom ter feito, sabe? Sim, foi muito desafio, porque como que eu vou te falar? É um meio muito difícil de você entrar. Sim, faz É, sentido. é um meio assim bem fechadinho. Então, assim, para você entrar nesse meio é muita luta, né, Patrícia? A gente fala, foi muita luta. Mas o bom é que eu tinha muito contato com a minha tia e a gente ia em feiras, que ela tinha a loja, então ela ia em feiras e aí eu já conhecia alguns fornecedores. Então eu já cheguei me apresentando que eu e a Patrícia estava pegando a direção da loja. Então assim, algumas pessoas aceitou a gente de boa, Fluiu. fluiu. As outras foi difícil, hoje é tranquilo, né, Patrícia? Hoje, Mas foi assim, muito, muito complicado. O que que vocês consideram, até falando para outras empreendedoras, né, Uhum. aí de Belo Horizonte, já que nós estamos aqui falando sobre o BH Podcast, o que vocês consideram que foi o maior desafio para vocês no primeiro momento? E o que vocês falariam para Patrícia e para Débora lá de 4 anos atrás, 5 anos atrás, que passou alguma dúvida aí pela cabeça em alguns momentos? Pode ir. nossa, não, que pergunta. Difícil. Tipo assim, não desistir, né? Porque hoje eu vejo que empreender, quando você fala de empreender, as pessoas têm outra visão. Ah, não, é tranquila, eu vou fazer o meu horário e tal. Mas não é bem assim, né? Então, assim, é não desistir. É ter persistência e alavancar, né? Para poder chegar até lá. Porque não é fácil, mas também não é difícil. Verdade, Ter pessoal. persistência, né? O pessoal Fala. romantiza muito o empreender, né? Como se Exato. fosse assim, nossa, vai ser tudo às mil maravilhas e vai fluir. Eu vou acordar a hora que eu quiser, trabalhar a hora que quiser. Não É, é bem assim a realidade. não. Não é. Não era nem quando não tinha loja, né? Porque a cabeleireira tem um estúdio que eu faço atendimento. Já não é assim, esse mar de rosa. É levantar 4 horas da manhã para atender noiva, porque ela tem que fazer uma foto lá na serra. Então, assim, já não era difícil. Então, quando pegou a loja, a gente já tinha o meio de uma certa dificuldade, já sabia o que a gente meio que ia passar, né? Né, Patrícia? Os obstáculos, né? Então, assim, eu aconselho mesmo não desistir, porque no começo, até se adaptar, né, vai ter obstáculo e tudo, mas é não desistir mesmo, porque dá certo. E ter Legal. fé. Ter Muita fé. fé. É isso que eu ia te perguntar. E a Patrícia, né? O que, aliás, e a Débora. Aham. O que você indicaria para Débora de 5 anos atrás, além do não desistir, né? Para deixando um recado para as empreendedoras aí que estão começando nesse ramo ou em outros? Então, é ter fé, persistência, que acho que a persistência é tudo, e qualificar o mercado. Quanto mais você qualificar, quanto mais você aprender, correr atrás de curso, de pessoas, né, para conversar, eu acho que
que essencial. é essencial. O Essencial. network, né, que hoje que eles falam, né? Com certeza. E vocês até comentaram sobre eventos que vocês participam. Como que funciona, né? Você comentou no início sobre cursos que esse espaço oferecia. Uhum. Hoje em dia vocês envolvem também nesses cursos ou em eventos atualmente com a Empório? Não, curso não. Hoje a gente envolve em eventos, né? A gente participa de uma maior feira que tem, né? Que acontece aqui em Belo Horizonte mesmo, no Expo Minas. E ali várias marcas grandes do mercado da estética se reúne ali para atender esse público, trazer novidade. Então a gente sempre está ali presente, junto, né, com a Empório da Sobrancelha, para apresentar isso para essas pessoas que estão aí no mercado, trazendo inovação, novidade, tudo que há de melhor no mercado e o diferencial que tiver. A gente está Muito ali bom. nessa feira. Aí a gente trabalha também assim, algum cliente que faz um workshop e aí precisa dos produtos e a gente faz a parceria, né, com essas pessoas que fazem o workshop e a gente sempre está presente nos workshops. Então, Legal. Como fornecedor como dos fornecedor de produtos. produtos. Então, sempre que algum workshop acontece e a gente é convidado, a gente está nele. Legal. E para quem é um profissional dessa área e tem interesse em fazer um workshop ou já produz esse workshop, ele pode entrar em contato com vocês para saber sobre essa parceria, como que funciona? Aí entra em contato com a gente faz a divulgação dos workshops para ajudar a vender, que vende, né, o convite. A gente faz essa divulgação, tem um valor diferenciado, tanto para o professor como o aluno que vai participar do nosso workshop. Então, a gente tem um valor diferenciado para comprar produto para esse workshop, e pós-workshop, as alunas vão precisar de produto. Então, Sim. a gente tem um valor diferenciado para essas pessoas também. Muito bom. Então, E se a para ajudar quem está pessoa. começando, né? Exatamente. Se a pessoa já quer entrar nessa área, já está conhecendo sobre a área de micropigmentação, é melhor que ela já compre direto de quem é referência no mercado, que é o Empório das Sobrancelhas. Sim. Isso. Legal, muito bom. Certinho. Bom saber. Porque para quem está nessa área e ainda está começando, como a gente falou agora dos cursos, vocês comentaram sobre uma feira, né? Fica à vontade até para comentar sobre essa feira, quando que ela acontece, qual é o nome dela, porque já que vocês estão presentes, né, pode ser até interessante na época da feira a gente divulgar aqui no BH também. Como que funciona esse evento? São 3 dias de evento. O evento chama Estética em Micro. Agora ele está junto com a Beauty Fair, né? Então são 2 feiras interligadas. A Beauty Fair é focada para a área de cabeleireiro, maquiagem, e já a Beauty Fair já tem muitos anos. E aí, hoje em dia, está junto com a Estética em Micro. Então aí eles puxaram para Estética em Micro separado, e é um dos grandes eventos que tem em Belo Horizonte, e acontece em julho desse ano, Legal. Normalmente ele acontece onde esse evento? no Expo Minas. Expo Minas, diretamente ali no Expo Minas. Então ele Isso. movimenta Belo Horizonte, Tem né? gente de tudo quanto é lugar, né, para participar da feira. Ela já é uma feira referência no mercado há muitos anos, então muita gente deixa para ir nessa feira para criar, conversar, ver novidades. Tem vários workshops nessa feira que acontece para você poder aprender também. Então tem vários profissionais que vai fazer esse workshop e vários tipos de fornecedores, né? Muito legal Muito a bom. feira. Então eu já deixo o espaço aqui disponível, próximo da feira Obrigada. ali. Já entra em contato com a gente de novo para a gente já movimentar a divulgação dessa feira, né? Porque realmente é um mercado assim super em alta, Sim. né? Vocês comentaram que é um mercado até recente, né? São 7 anos, parece que esse mercado estourou, mas assim tá mais em evidência. Sim, ele estourou mesmo há uns 7 anos, que aí começou, né, a focar mais nessa parte, né? Muito bom. Isso que eu ia perguntar, né? Como é um mercado recente, né, novo de certa forma, nível nacional e até em Minas Gerais e Belo Horizonte, existe muita resistência ainda com a micropigmentação? Sim. Sim. E por que existe essa resistência, né? Vamos esclarecer aqui o porquê que as pessoas não precisam ter a resistência com micropigmentação. Então, que antigamente, como a Patrícia falou, no começo era produto de tatuador. Então, assim, não saía, né? Então, como não tinha um pigmento específico, uma técnica específica igual hoje tem, então ficava cinza, ficava verde, ficava azul. E não tinha tanto profissional qualificado igual nós temos hoje.
Então aí o pessoal aí fazia a compactada, que era bem forte, né, Patrícia? É, e até lá na terceira camada da pele, e ficava igual a tatuagem, porque a tatuagem, o intuito da tatuagem não é sair hoje, né? Sim. Não, não sai. Então aí, como não tinha qualificação na época, não saía. Sobrancelha também, né? É, aí com a evolução, né, das técnicas, das micropigmentadoras, a intenção da micropigmentação, ela ir degradando com o tempo, então sumir, porque modelo de sobrancelha, a pessoa quer fazer um modelo hoje, um modelo amanhã, antigamente usava sobrancelha super fina, não sei se você lembra, Sim. hoje já usa uma sobrancelha mais grossa, Sim. então A a tendência vai tendência mudando. vai mudando, a moda vai mudando. E aí, a intenção da micropigmentação é isso. É fazer a micropigmentação e daqui 1 ano e meio, 2 anos, ela refazer novamente. Muito bom. Não é algo permanente que a pessoa vai ter Hum, que aceitar aquilo por Não, anos, né? não. É porque a tendência hoje é tudo natural, Sim. né? Hoje a gente está mais optando pelo natural. Então, para aquelas pessoas que não têm, né, aquele pelinho ali, então a gente vai valorizar aquilo que a cliente já tem. Então, a forma da gente valorizar é indo pro natural. Então, fica mais sutil possível. Hoje em Interessante. dia, né? Não, eu ia até perguntar sobre isso. A intenção é que nem perceba que tem a Exato. micropigmentação. Isso, exatamente. Então, Muito assim, bom. é uma forma de valorizar aquilo que a pessoa, eu falo com as minhas clientes. Então, assim, eu tô aqui para valorizar o que você tem. Então, aí hoje tá muito mais sutil. Antigamente ficava muito escuro, tinha gente que não tinha qualificação no mercado, que fazia um desenho em cima, outro embaixo, raspava a sobrancelha inteira e É fazia mesmo. outro desenho. Sério, Ó, tinha muita coisa muito grave. Então as pessoas ficaram chocadas com aquilo ali e teve muita gente que criou aquela barreira. Não, poxa, isso eu não quero pra mim, sim. né? Então aí, hoje em dia vem diminuindo, mas tem muita gente ainda que tem essa barreira, mas hoje já não funciona dessa forma, que a gente tem outros recursos, muito profissional qualificado no mercado, igual a Débora falou, muitos cursos disponíveis para muita gente estudar hoje, que antigamente não tinha. Sim. Então hoje a gente está optando para esse lado, a micropigmentação ser o natural e sair com o tempo, Muito bom. Então, né? pelo que eu entendi, a maior parte da resistência era causada por profissionais que não eram qualificados, Exato, equipamentos ou exato, produtos. exato. Então, basicamente, a parte de produtos vocês também resolveram. Estão ajudando a resolver essa Sim, parte de trazer um produto de qualidade que atende esse profissional e esse equipamento já qualificado. sim. E só para a gente entender, qual produto hoje vocês trabalham, né? Para quem está assistindo o podcast, ouvindo aqui, quais são os top 5 produtos que vocês mais oferecem para o seu público hoje? Agulha, Agulha, interessante. É porque máquina. é até interessante, eu mesmo não faço assim a mínima ideia. Então, quando você falou agulha, me chamou a atenção. Então, a agulha, ela é, vamos dizer, praticamente igual uma tatuagem. Só que, igual eu te falei, a gente usa a agulha, mas essa agulha ela não vai até muito fundo na pele. Então, ela Sim, pega a primeira camada da pele. Então, ali você é indolor, não é um procedimento com dor. A gente usa um anestésico tópico, mas só em caso de necessidade, mesmo quando o cliente tem uma acessibilidade maior. Então, aí que a gente utiliza. Mas, assim, a agulha é uma agulha, mas não como a da tatuagem. É legal. menor e tal. não dá nem pra você ver ela. É mesmo, que É. legal. E Então, quais são as outras opções que vocês oferecem também, além da agulha, né? Que eu acabei interrompendo quando falou agulha. tem medo. A Não, maioria do pessoal até tem que medo. não, mas é porque é interessante, né? Quando a gente fala ainda mais nessa área do rosto, né? Onde parece que tem um ossinho, a Aham, pessoa já imagina, nossa, deve ser difícil de tatuar, por quê? A tatuagem, onde tem osso, ela dói muito. E no caso da sim. micropigmentação, isso não Não ocorre. acontece. Que legal. Mas a micropigmentação também não é só sobrancelha, né? Tem o capilar, É isso que eu ia perguntar. É. tem o olho e tem Olho? boca. Boca. E homens também fazem a micropigmentação? É um mercado Faz, que os homens faz. estão aderindo ou é um mercado com um público mais feminino? Foi o que eu te expliquei. Como a gente tá na parte do natural, então tem muitos homens que também não têm a sobrancelha perfeitinha e Sim, quer valorizar. E hoje em dia, a maioria dos homens quer se cuidar. Então tem a parte da sobrancelha, tem a parte dos lábios, que é mais roxinha, ele quer clarear os lábios.
consegue fazer isso na micropigmentação. Que legal. Tem a parte capilar, aquele que é calvo, né? A Débora fala com mais propriedade, que ela é especialista calvo, nessa parte. ou fez um implante capilar e aí não dependendo de quanto que você tem para doar na parte frontal, então assim, não vai ficar tudo coberto. Então você tem que vir com a micropigmentação para fazer uma camuflagem naquele fundo. Então chama técnica de profundidade. Então Entendi. usa também no implante capilar. Principalmente aquela pessoa que tem alopecia. Então, Sim. é um recurso que tem na micropigmentação. Cicatriz. Cicatriz também é um tipo ela pode ser... A micropigmentação pode ser aplicada em cima de uma cicatriz, por exemplo. Sim. Chama micropigmentação paramédica. Paramédica. É isso. Gente, no caso, só esses assuntos aí já dá mais um podcast, né? Então, me explica, ao invés da gente falar dos produtos, me fala sobre as opções da micropigmentação, porque é muito interessante. A gente pulou, né? Em vez de falar do produto, a gente falou mas o produto a gente técnica. consegue voltar daqui a pouco. Essa parte das possibilidades é interessante porque tem gente que pode estar ouvindo. Sim. É útil, né? Porque a pessoa pode falar assim, opa, eu não sabia que eu poderia usar essa micropigmentação paramédica. Sim, isso. Interessante. Aquela pessoa que precisou remover o seio e fez o implante do silicone e quer voltar com a auréola, a micropigmentação faz o desenho da auréola. Interessante. Então, assim, a parte paramédica, vamos dizer, a auréola, alopécia, que é, no caso, a capilar, né, que a Débora faz. Essas partes e cicatrizes. Para quem não conhece o que é alopécia, explica pra gente que a gente tem até um assunto aqui no podcast sobre isso, mas eu acho que é legal a gente abordar o tema. É quem tem queda de cabelo, né, precoce, é parte hormonal e aí dá uma queda de cabelo precoce, aí não nasce, né, ali no lugar que caiu, aí você tem que, né, fazer o procedimento para poder dá a sensação desse pelo ali. Sim, e isso envolve diretamente, na verdade, tudo que a gente abordou aqui, a autoestima da pessoa, do cliente final ali, né? Vocês trabalham com o profissional, seu público-alvo são os profissionais. Sim. Mas vocês fornecem um produto que envolve diretamente a autoestima, o bem-estar dessas pessoas, né? Sim. Vocês notam isso conversando com clientes, pessoas que vocês se envolvem no dia a dia? Muito. Nossa, até mesmo nós temos essa experiência, né? Como a gente já é profissional da área, então a gente nota que a gente traz isso, a autoestima para aquele cliente e na outra parte de produto a gente fornece os produtos para aquele profissional poder transmitir isso, né? Para os clientes dele, então... Muito legal. Muito. A Débora comentou sobre essa parte capilar, né? Que você parece que é mais especialista, você conhece mais sobre essa área. O quanto isso é importante para a pessoa que faz a micropigmentação com essa finalidade, com esse objetivo? Eu tenho um cliente que ele não usava boné. Perdão, ele usava boné. Então, assim, ele não conseguia ficar sem boné de jeito nenhum. Então, o que a gente fez? A gente fez a micropigmentação nele, capilar, e depois disso, ele parou de usar boné. Então, assim, só da gente ver o que eles estão sentindo com o procedimento é muito gratificante. Muito legal, ou seja, mudou a autoestima dele completamente em relação a ele ter essa liberdade de não ter a obrigatoriedade, praticamente, né, de utilizar um boné. E tem casos que a gente conversa com muitas pessoas, a gente vê que depois que faz a micropigmentação, acontece até de nascer cabelo onde não nascia. É mesmo, é quase que um efeito psicológico também, né, que a pessoa se sente bem. Isso, esquece daquela problema, coisa que né? Daquele problema que ele vê todos os dias e acaba esquecendo e acaba nascendo um cabelo. Mas eu acho também que vem aquela questão também do bulbo o bulbo capilar tá entupido e depois da micropigmentação estimulou aquele bulbo, desentupiu aquela área e vai voltar a nascer novamente, vai evoluir. Aquele bulbo não morreu, então ele vai crescer de novo. Muito bom, interessante. E ainda abordando esse finalzinho aqui sobre a parte paramédica, né? Vocês comentaram com sobre cicatrizes, pessoas que passam por procedimentos cirúrgicos, seja estético ou devido a alguma situação de doença. O quanto isso é
comum acontecer e muita gente às vezes que não sabe, se sente Sim. mal. Tem algum caso interessante que vocês podem compartilhar de pessoa que utilizou esse procedimento? Sim, tem muita gente que usa, né? No caso, o mais comum é para quem já teve câncer, né, de mama e precisou do procedimento para ter o desenho, né, da auréola, para se sentir melhor, né, se ver melhor. Então, assim, traz a autoestima completamente. Muito bom. Eu tive num evento agora, recentemente, sábado, e a gente fez, a minha mentora, né, que é a Valesca, fez um pós-operatório de capilar. E ele tinha uma cicatriz daqui até aqui. Então, ela fez um procedimento em cima dessa cicatriz. Caí aqui, olhando aqui, você não vê a cicatriz mais. É mesmo. É, Em relação a, basicamente, então, a parte capilar dele foi é, construído mesmo, foi né? construída com a micropigmentação capilar. Interessante, porque isso, quando envolve uma cicatriz, na maioria das vezes a gente fala sobre, envolve um trauma Isso. também para a pessoa. E quando a gente consegue meio que apagar ou tirar, não apagar totalmente, mas Amenizar aquilo, amenizar, né? né, aquela lembrança, Uhum. facilita muito até na recuperação da pessoa. Visualmente você não vê. Você vai passar a mão, você vai sentir que a cicatriz está lá, se você chegar muito de perto. Mas visualmente você não vê a cicatriz mais. Muito bom. Então, assim, a autoestima da pessoa vai lá em cima. Porque ela Legal. tem umas que tem uma cicatriz do lado, ou passou por um acidente, né? Então, é feito. Muito legal. Essa parte foi a parte paramédica, né? E a parte estética, né? Vocês comentaram sobre sobrancelhas, lábios. E Essa parte olhos. dos lábios e olhos eu nunca tinha ouvido falar. Os lábios pode ser tanto para aquela pessoa que tem os lábios escuros, que gostaria de neutralizar, então ele fica mais claro, ou então ele quer trazer uma cor para aquele lábio. Geralmente as mulheres trazem cor, tem alguns homens que traz claridade. Então, assim, ele faz a micropigmentação nos lábios faz esse papel. Até mesmo quem tem cicatriz houve um acidente, voltando no assunto, né? Sim, Também dessa parte paramédica, teve um acidente, teve uma cicatriz na boca, ou tem algum problema na boca de desenho, a micropigmentação traz esse desenho também. legal. E essa parte nos olhos? Me explica, né? Que o pessoal vai pensar assim, gente, vai colocar uma agulha perto do meu olho, né? E você já me falou que essa agulha nem aparece, né? Daqui Ela a é bem pouco. pequenininha, bem fininha. Bem interessante. Mas para pessoa que ainda tem um receio, aquela visão meio cismada, assim, nossa, será que isso funciona? Como que funciona essa solução da micropigmentação para os olhos? Nos olhos ele faz um contorno, como se fosse de um delineador. Aí, no caso, mais é para mulher, né? Aí faz a mesma coisa de um delineador. E é bem superficial, bem no cantinho do olho, fica um esfumadinho. Então fica uma coisa bem discreta. Bem interessante. Eu ouço muita gente falar sobre o procedimento de depilação a laser, né? Que hoje em dia está muito em alta. Uhum. E o pessoal até comenta assim às vezes, nossa, principalmente homens, né, que fazem depilação, marcação de barba, comenta que dói. Pelo que vocês estão falando, a micropigmentação não chega nem perto dessa sensação, né, de dor, ardência. Não tem essa situação. Olha, vamos dizer que eu acho que é o mesmo nível, porque o laser, se ele tiver assim, eu não sou da área da depilação, mas pelo que eu sei da parte, né, do laser, ele dependendo da potência que ele tá, então não sente desconforto. É aquele caso que eu te falei de profissional. Então vai depender do Exatamente. profissional, como que ele tá manuseando aquela máquina. Então, dependendo da potência, você não sente muito desconforto. É o caso da micropigmentação. A forma do ângulo, da posição, do que você está fazendo ali, o cliente não sente desconforto. Muito bom. É Entendeu? igual a micropigmentação capilar. Eu vou puxar pro meu lado, né? Legal. Tem cliente que dorme de roncar Durante o procedimento? durante o procedimento, porque ele tá Micropigmentação também. deitado, às vezes de cabeça para baixo, ou então de ladinho, ele não dorme tranquilamente. Que coisa. Não, eu acho que se dependesse de mim eu ia dormir, né? Porque dependendo do lugar, eu vou ficando mais tranquilo, eu vou Vai relaxando, nossa, relaxar. já dá um sono. A gente Sim. coloca uma musiquinha ambiente, né? É um pouquinho escuro o ambiente, aí a luz vai focar somente no procedimento. Então, Muito bom. tem aquele, não sei
todos os profissionais, né? A maioria dos profissionais que eu vejo trabalhar, então, tem aquele ambiente aconchegante. Então, dependendo do procedimento, que se você ficar com o olho fechado, você vai dormir. Muito legal. Não é só um procedimento, então, tem até a parte da experiência também, né? Sim, Onde a pessoa Sim. tem o atendimento, tem todo esse contexto. E já aproveitando esse assunto, a gente falou bem no início sobre PMU, né? Só para entender, né? O que que significa o PMU, para a gente já começar a comentar sobre o podcast de vocês, que é um outro assunto bem interessante, mas qual o significado de PMU? Pode falar, Patrícia. Ai, PMU é na parte de. A micro. Como que eu falo? Micropigmentação. É, Falando sobre a técnica, o profissional. Então, resumindo, virou PMU. É um Entendi. resumo da técnica do profissional. Entendi. Então, a técnica do profissional que trabalha com micropigmentação foi resumido nessa sigla isso. PMU. Isso. E o podcast de vocês, eu queria agora que vocês apresentassem também, né? Que é o Falando de PMU, que tem Isso. como anfitriãs, né, a Débora e a Patrícia. E como que surgiu essa ideia de ter um podcast sobre o mercado de beleza e estética falando de PMU? Então, a ideia veio mais da Patrícia, né, Patrícia? Que a gente gosta de fazer coisas diferentes. A gente não gosta de ficar. Nós somos geminianas, todas duas, apesar de nós sermos irmãs, né? Nós somos geminianas, então, assim, geminiano não consegue ficar quieto, né? Preciso de inovar. Tem que ter coisa nova e a gente corre atrás das novidades, corre atrás de coisas diferentes. E aí eu falei assim, Patrícia, nós temos que fazer alguma coisa diferente. E aí a Patrícia veio com a... Na verdade, assim, a gente não é muito de aparecer. É mesmo. Quem vê vocês aqui no podcast não acha isso, não. Isso foi um grande desafio, tá? Legal. E assim, a gente não é muito de ficar aparecendo nas redes sociais e tá em alta o podcast, vem em alta, né? Eu vejo ele, se tiver errado, você pode me corrigir, mas eu vejo ele como um substituto da live. Sim, praticamente. Ele cria mais conexão, né, com Com o o público, se envolve mais. A live é muito um discurso, o podcast é essa conversa, relacionamento, uma troca. Né? Isso aí. E aí, a gente não parecia, a gente tinha que. Eu queria trazer algo, igual a gente conversou, eu queria trazer algo diferente, trazer conteúdo, trazer novidade para nossos clientes, né? Sobre determinado assunto. E aí a gente falou, mas como que a gente vai fazer isso? Live, a gente não. Live a gente trava, a gente já tentou fazer É live mesmo? Não dava certo. e não deu certo as lives. Aí eu falei com a gente em uma reunião, eu falei assim, gente, tá muito em alto o podcast, não tem ninguém que fez ainda. Eu acho que seria válido, porque é uma conversa, um network entre nós, assim, de frente a frente, falando Sim. popular, cara a cara. Exatamente. E é um papo. Você vai conhecer a pessoa, eu vou te conhecer, você vai conhecer, e eu acho isso muito bacana. E ao mesmo tempo a gente traz informação para o público, a gente traz conhecimento, traz coisas novas. Então a gente quer levar isso para os nossos clientes. Sim, né? eu vejo que nos podcasts de vocês, né, que eu já acompanhei, seja aqui no estúdio ou assistindo, eu vejo que, assim, em uma hora de um podcast vocês trazem muito assunto, é muito conteúdo e de forma densa, assim, né, onde vocês aprofundam. Você trouxeram uma especialista aqui uma vez que a quantidade de assunto que vocês trataram, eu falei, gente, vocês entendem mesmo do assunto, viu? Pois é, aí foi isso que eu apresentei a ideia, né, pra Débora, mas os outros sócios, e eles abraçaram a ideia e falaram, não, vamos fazer, vamos procurar, e até que eles encontraram vocês pra gente ajudar a gente nesse novo projeto. Muito bom. E o que a Patrícia comentou é porque elas são clientes aqui do estúdio RVL também. Elas produzem um podcast aqui e eu queria até saber, né, da opinião de vocês. Como que foi essa experiência, assim? Como que foi a primeira vez, né? Já que vocês falaram que na live não teve uma experiência muito legal. Mas o podcast fluiu depois que girou, né? Teve a primeira experiência que eu até acompanhei pessoalmente, Foi. mas depois eu vi que deslanchou, né? Tá fluindo muito bem. Graças a Deus.
O podcast, tipo assim, a gente tá ainda naquela questão, assim, ainda destravando, né? Porque é um travamento que a gente tem, né? Então a gente tá destravando e tá fluindo muito bem. E o bom é que todas as profissionais que a gente está trazendo são nossas conhecidas. São clientes da loja. Então, é pessoas que a gente, às vezes, sentar. Quando eu vou para a loja e eu encontro uma cliente, eu quero bater papo com ela. Eu quero saber o que ela está fazendo, se está dando certo o estúdio dela, como que tá a questão da organização do estúdio, se ela está precisando de algum produto novo, se tem alguma novidade. Então a gente fica. Tem cliente que chega lá e eu fico 1 hora, 2 horas conversando com o cliente no balcão. É quase um podcast, então, né? Pelo que a conversa que já acontece só não é gravado. Isso. Então, assim, o negócio é quando você olha para a câmera. Mas a nossa conversa, o fluindo da conversa, é a mesma coisa se eu estivesse lá na loja. Então, eu acho que é por isso que, decorrer de cada podcast que a gente vai fazendo, a gente vai evoluindo e vai ficando mais tranquilo. A gente se adaptou melhor. Eu vi que era uma forma que a gente ia adaptar melhor, né? Porque a gente já tentou fazer vídeo no Instagram e tudo, mas a gente não tinha esse hábito, não era muito hábito nosso, a gente não tinha costume. O primeiro podcast foi por pauleira, mas aí depois a gente foi ficando à vontade porque foi um assunto que a gente já conhece e foi, né, de frente a frente, aqui um papo legal e evoluiu. É isso que eu comento com a maioria Foi dos bem clientes. Eu melhor. não sei se eu comentei com vocês lá no primeiro episódio, né? Mas o legal do podcast é, além de da gente esquecer as câmeras, né, que a Sim. gente está conversando, Uhum. e automaticamente ele vai ser captado, né, pela câmera aqui nos cortes, mas é porque o cliente, no caso vocês, né, as anfitriãs já dominam o assunto. Então falar sobre aquilo que a gente domina é mais fácil, é mais leve, e é só a gente ficar à vontade que o assunto vai fluindo naturalmente, igual aqui. Vocês passaram por esse momento também de pensar assim, não, o que que eu vou falar? E depois descobriram, assim, essa habilidade, né, que está sendo desenvolvida também? Sim, Sim. passamos. Já entramos no podcast sem saber o que ia conversar. Aí entramos no papo antes, e aí durante o podcast foi evoluindo. E vem a curiosidade, como que foi, como que é, o que que você faz. E aí ali é a curiosidade que a gente já tem, que a gente fosse conversar normal sem as câmeras, já ia conversar, então fluiu. Muito bom. E se vocês fossem deixar uma dica hoje para quem tem interesse em começar um podcast, qual dica vocês deixariam, assim, pela experiência que vocês já tiveram, né, do primeiro episódio e agora com mais experiência um pouco? Começa o quanto antes. Porque vai destravando e é muito gostoso. Eu acho que é um troca de informações sem medir palavras. É, é fantástico. É, vai evoluindo, evolui e eu acho que vale a pena. Cada vez que a gente veio aqui e entrevistou uma pessoa, a gente saiu com uma bagagem maior, um conhecimento maior. Então aí a gente vai trazendo experiência para nossa vida. Então, assim, vale a pena. É isso aí Super vale a pena. isso que eu ia perguntar para vocês, no Empório das Sobrancelhas, no Falando de PMU, que é o podcast de vocês, qual foi o principal benefício como pessoas também, né? A Patrícia comentou que é um conhecimento a mais, e o que vocês viram, assim, dessa evolução do primeiro até hoje, porque tem, como vocês falaram no podcast, ele realmente está muito em alta. Uhum, E eu tô conversando aqui com duas profissionais empreendedoras, né? Mas que também agora são anfitriãs de um podcast, sim. né? E tem muita gente que fala, acha isso muito distante. Para vocês, o que vocês perceberam de crescimento próprio e pessoal? Nossa, muito. Só na nossa conversa aqui a gente aprende muita coisa. Leva muita coisa pessoal e para a empresa, né? E também escuta as outras pessoas o que que tá faltando no mercado para a gente poder levar lá para dentro da empresa. Então eu acho que muita coisa, uma bagagem muito grande, né? É muito. Vale a A gente pena. cresce, cada podcast que a gente vem, a gente cresce um pouquinho. Amadurece um pouco mais. Muito bom. E só uma dúvida em relação aos clientes, né? Pelo menos que a gente ouve muito. Vocês perceberam maior oportunidade em relação ao network com o podcast? As conexões que vocês geram de trazer um convidado? A Patrícia até comentou sobre isso, né? Em relação ao network. Isso foi presente nos podcasts, nos episódios que vocês fizeram?
Sim, porque eu acho assim, se fosse para você marcar uma reunião com uma pessoa para fazer esse network, ia ser mais difícil. Mas quando você se trata do podcast, vamos lá conversar no podcast, que a gente tem um conteúdo, ali a gente já faz o network, né? Então eu acho que já tira aquele momento para aquilo, para a gente sentar, conversar, né? Eu acho que foi presente. Muito bom. E para quem ainda não conhece, né, o Falando de PMU, já deixo o link, o arroba de vocês, onde que a pessoa consegue assistir esses episódios. E eu queria que vocês comentassem quem foi a última profissional, ou os assuntos que essas pessoas vão encontrar lá no canal de vocês. A gente ainda não liberou. Ah, não tá liberado ainda? Ainda não. A gente está em fase ainda de adaptação, porque a gente quer fazer esse último entrevistado agora, Sim. para juntar e liberar um após o outro para dar sequência. Que aí a gente Muito bom. já vai dar sequência naquele assunto. Porque agora a gente vai inteirar o quarto entrevistado, para depois a gente pegar e ir para os outros assuntos que a gente quer abranger. Que tudo relacionado à micropigmentação. Mas os profissionais que a gente tem em vista que a gente queria entrevistar, termina agora com esse quarto. Muito bom, então excelente. Tudo relacionado agora, além do Empório das Sobrancelhas, que tem tudo relacionado a produtos. Quem tiver dúvidas sobre esse mercado de micropigmentação, já pode acompanhar também no canal, né, em breve, no Falando de PMU, que vai ter todos esses assuntos abordados também. Sim. Muito bom. Patrícia e Débora, muito obrigado, viu, pela participação de vocês aqui no podcast. Foi excelente conhecer mais sobre o Empório das Sobrancelhas, conversar com duas empreendedoras, falar sobre superação, né, como foi essa história de começar a Empório das Sobrancelhas, e além disso também conversar sobre o podcast, né? Eu queria deixar um espaço livre para vocês comentarem algo que vocês quiserem divulgar também em relação à empresa ou ao podcast e fazer o seu convite, né, para o público de vocês. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade mais uma vez e convidar todo mundo a poder participar, né, ver os podcasts, que tá super com bastante conteúdo. E convidar para ir lá na loja também, conhecer a loja, né? Que fica na Rua São Paulo, número 409, como eu já falei, no centro de Belo Horizonte. É isso. Muito bom. Eu quero agradecer também novamente. Foi ótimo. Curtiu a experiência? Curti a Agora de ser experiência. entrevistado ao invés de entrevistar, né? Curti muito a experiência. Quero agradecer muito a oportunidade mesmo. E quero convidar também as pessoas a conhecer Empório. Quem não conhece a profissão, eu acho que vale olhar os procedimentos que são muito top. É levantar de manhã já pronta, com a sobrancelha pronta, né? Lábios prontos, sem precisar usar batom, então é bom demais. E se não puder ir até a loja, a gente tem um Instagram, né, Patrícia? Isso. Instagram, pode chamar lá no link que a gente faz atendimento também online. Então a gente entrega para todo o Brasil. Muito bom. E a Débora comentando sobre o Instagram, eu até lembrei, né, que a gente pulou o assunto dos produtos. Que a gente falou tanto sobre a parte da técnica paramédica, estética. E só pra gente fechar, já que você falou sobre o Instagram, quais são os principais produtos que os profissionais da área de micropigmentação vão encontrar, né, ou podem encontrar no Empório das Sobrancelhas? Além da Patrícia ter falado da agulha, né? A gente também tem o dermógrafo, tem o pigmento, tem o Tebore, a lâmina, que substitui a agulha, o Tebore também substitui o dermógrafo, que faz o mesmo procedimento. A gente tem tanto descartáveis para fazer o procedimento, luva, bocal, touca, né? Lençol para maca. Biossegurança. O biossegurança a gente tem todo o material para Muito bom. micropigmentação. A gente trabalha também com os produtos antes, né, da micropigmentação e pós-micropigmentação. Ah, sim, isso é importante, porque tem todo um cuidado necessário após a micropigmentação. Ter um cuidado na pele, né, para preparar ela para receber a micropigmentação. Legal. Eu acho o máximo essas conversas, porque eu vou entendendo um pouco de cada área. Então, antes eu nem sabia o que era PMU, o que era direito micropigmentação. Achava que micropigmentação era só para sobrancelhas,
mas descobri muito aqui, várias áreas, oportunidades aí. Eu acredito que o nosso público também, né? Para quem assistiu o que a gente falou aqui no meio do episódio, são muitas possibilidades. E obrigado pela disponibilidade de compartilhar, de participar aqui do BH. E o convite permanece aberto aí, né? Quando for acontecer a feira ou qualquer outro lançamento que vocês tiverem, a RVL, o BH Podcast está à disposição para vocês Ok. também. Obrigada. Tá Obrigada. bom? É isso aí. Nós conversamos hoje com a Débora e a Patrícia, empreendedoras do Empório das Sobrancelhas e hosts, anfitriãs do Falando de PMU. Então você também já pode seguir o Empório das Sobrancelhas no Instagram, @Empório das Sobrancelhas, e em breve acompanhar todos os podcasts, episódios que foram gravados aqui no Estúdio RVL junto com a Patrícia e a Débora sobre micropigmentação, que é o Falando de PMU. Lembrando que todo esse conteúdo é gravado aqui no Estúdio RVL. Se você também quiser ativar o seu podcast no Estúdio RVL, é só entrar em contato com a nossa equipe e toda essa estrutura está pronta para você chegar e gravar, tá bom? Um abraço e até o próximo episódio. Muito obrigado, Patrícia, Débora, e é Obrigada. isso aí. Obrigada a você.